Capítulo 10. Da substituição. Artigo 71. Haverá substituição remunerada no impedimento legal e temporário do ocupante de cargo público efetivo, ou em comissão, na forma e nas condições previstas nestes estatutos. Parágrafo 1º. A substituição de cargo em comissão recairá, a juízo da autoridade competente para designação, em servidor público que possua habilitação para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo do substituído, e cuja remuneração seja a mais próxima ao servidor substituído. Parágrafo 2º. A substituição de função gratificada recairá sempre, mediante livre escolha da autoridade competente para a designação, em servidor público titular de cargo de provimento efetivo, que possua habilitação para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo do substituído, e que, preferencialmente, seja detentor de remuneração mais próxima ao servidor substituído. Parágrafo 3º. A substituição não gerará direito do substituto em incorporar, aos seus vencimentos, a eventual diferença entre a sua remuneração e a do substituído. Parágrafo 4º. Quando a substituição for de cargo pertencente à carreira, haverá substituição apenas nos casos previstos como necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma e nas condições previstas para tal neste Estatuto. Artigo 72. A autoridade competente para nomear será competente para formalizar, por ato próprio, a substituição que ocorrerá, enquanto perdurar o impedimento do titular. Parágrafo 1º. O substituto assumirá automática, e cumulativamente, sem prejuízo do cargo e especialidade que ocupa, o exercício das atividades de direção, coordenação ou chefia e os de secretário municipal, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular, e, quando for o caso, na vacância dele. Parágrafo 2º. O substituto fará jus à remuneração, estabelecida em lei específica, pelo exercício do cargo e especialidade, função de direção ou chefia, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, paga na proporção dos dias de efetiva substituição. Parágrafo 3º. Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior, os casos em que a descrição das atividades do cargo e especialidade ocupados pelo servidor, substituto abranger os referentes à substituição do titular. Artigo 73. A substituição será automática quando prevista em lei, e dependerá de ato da autoridade competente, quando for efetivada para atender à conveniência administrativa. Capítulo 11. Da acumulação remunerada de cargos. Artigo 74. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer dos casos, o teto remuneratório aplicável aos servidores públicos municipais de Hortolândia. Inciso 1º. De 2 cargos de professor. Parágrafo 3º. Inciso na acumulação de cargos na municipalidade, de professor com outro máximo de remuneração dos servidores públicos, será o do valor do subsídio percebido pelo de 2 cargos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Parágrafo 1º. Compreendem-se na ressalva, de que trata este artigo, as exceções previstas no inciso 1º, do parágrafo único do artigo 95, e, na linha D do inciso 2º, do parágrafo 5º do artigo 128 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelos poderes públicos municipais. Parágrafo 4º. O servidor não poderá, em hipótese alguma, exercer mais de um cargo em comissão ou função gratificada, ressalvado o disposto nestes estatutos para substituição temporária. Parágrafo 5º.
Verificada a acumulação proibida, deverá o funcionário optar por um dos cargos, empregos ou funções exercidas, no prazo de 15 dias. Parágrafo 6º. Não tendo sido feita a opção pelo servidor iniciar-se a acento agudo competente processo administrativo disciplinar na forma prevista no título 9º desta lei. Artigo 75. O servidor vinculado ao regime jurídico desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos.